Boa noite, seja bem-vindo ao Cultura Livre. Hoje a gente está aqui com Rafael Serigato e Robson Oliveira contando um pouquinho pra gente o que é o Espaço Roda, que é um espaço de cultura, arte, dança, e eles vão contar pra gente um pouquinho o que é esse espaço, o que acontece lá nesse primeiro bloco. E boa noite, meninos, sejam bem-vindos, Robson e Rafa. Olá, obrigada. Olá, boa noite. Hello. Tudo bem? Tudo bem? Feliz por ter vocês aqui nesse momento assim meio distante, mas a gente tem que seguir, né? Sim, a claro. gente vive falando que a arte salva, mas quem vai salvar a arte nesse momento, né? Vamos salvar a arte, E né? não é? Vamos salvar a arte, vamos lutar por ela, que é uma coisa que a gente já tem feito Sim, há bastante tempo. A gente já vem resistindo aí há milhares de anos. Sim, sim. E é legal essa palavra, né? Resistir, que pra gente, das artes, a gente sempre usa essa palavra separada, Sim. separando o re do existir. Então, pra gente é re-existir, existir de novo. Existir e também mais. resistir na arte, lutar por ela. Exatamente. E a gente usa toda essa criatividade, né, que a arte nos permite, né, pra gente se Sim. reinventar. Né? Eu acho que a gente que tem mais dinamismo para isso, né, para reinventar. Com certeza. A arte dá isso pra gente, né? A gente fala assim, os artistas, a gente sempre olha fora da caixinha. E esse momento a gente tá tendo que olhar fora de uma caixona, assim, sabe? Imensa, né? Imensa. Fora de um container a gente tá olhando. Dentro do container, então assim... Acho que é isso mesmo. O Espaço Roda esse ano tá com 5 anos já. 5 anos. O Espaço Roda nasceu por uma vontade nossa de talvez ter um trabalho que fosse mais a nossa cara. Sim. E talvez propagar essa arte da dança, do teatro, são as modalidades que a gente tem lá, da forma como a gente acredita, pautado nos moldes da arte e educação, respeitando cada aluno na sua individualidade. E aí a gente criou esse espaço. Eu já tenho um trabalho já de quase de 22 anos. Então, não foi no Espaço Roda que o nosso trabalho começou. Robson também já era cenógrafo, já fazia produção de espetáculos desde muito antes do Roda. 15 anos já. E aí acho que foi essa vontade mesmo, da gente ter esse lugar para propagar a arte como a gente acredita. Exatamente. E a gente vê isso, né? A cara do Roda, assim, não tem... Quem tem a oportunidade de conhecer, onde que fica o endereço do Roda? Assim, O Roda agora está na Sírio-Libanesa, Mesa. número 48, ali na Praça Popular, atrás de uma padaria super famosa que tem ali. Passou a padaria à direita, já vai encontrar com a gente. Todo mundo precisa nem falar o nome que a gente já sabe. Mas, e Rafa, também hoje a gente encontra o Roda dentro de casa, né? Nas redes sociais. Sim, sim. Nós Então, estamos quem no quiser conhecer Facebook, também. no Instagram, @Espaço Roda. E já temos o nosso canal no YouTube. Se inscrevam lá, que aí se inscrevendo, tocando no sininho, vocês ficam sabendo logo que a gente tem vídeo novo. Olha só que legal. Então, assim, conta pra gente, Robson, qual que é seu papel dentro do Espaço Roda e conta um pouquinho pro público conhecer você, quem é você, o que você faz dentro do Espaço Roda hoje. Sim. Eu cuido da parte administrativa do Espaço Roda, né? E da parte de cenografia e produção de todos os eventos da escola, né? Um pouco também envolvido na parte pedagógica também da escola, apesar do Rafael ser o coordenador pedagógico, eu tenho um papel nessa ligação entre os professores, né, e tudo que está acontecendo, o atendimento ao cliente, a parte de vendas da escola também. Então você fica com a parte burocrática. Burocrática, principalmente. E conta pra gente, quando que você começa a fazer produção de eventos de dança ou de outros eventos? Como que nasce essa... Eu comecei, Lu, assim que conheci o Rafa, basicamente, né, no Sesc Arsenal. Eles ainda tinham o grupo Arte Expressão, que é da Elka Victorino. Sim. E a Elka me convidou, né, na época eu fazia arquitetura, faculdade de arquitetura, e ela me convidou para poder começar a entrar nesse ramo de produção e de cenografia. Né, isso foi em 2005. Né, daí desde 2005 para cá eu trabalho anualmente com produção de cenografia, com
produção de eventos, trabalhei na companhia do Rodinei Barbosa também. E assim, hoje no meu currículo eu acumulo bastante coisa na área de produção e de cenografia. E agora entrando em cenografia e figurino também. E como que está sendo essa novidade de ter que desenhar? Eu vi lá você já começando a rabiscar uns figurinos do balé, né? Sim. E assim, você está unindo muitas coisas que falam juntos, né? Que estão juntos, que é o figurino, que é o cenário, a produção também que envolve tudo isso, né? Era uma vontade nossa que tudo tivesse a nossa cara lá dentro. A gente ainda tinha um trabalho muito terceirizado. Eu cuidava da cenografia, mas a gente terceirizava os desenhos de figurino e tudo. Né? E eu sempre me senti muito inseguro para poder desenhar figurino, porque não é a minha formação. Sim. Né? Mas agora, agora como estudante de figurino, também cenografia e figurino, eu também comecei a arriscar e vi que não era um bicho de 7 cabeças. Então, desde o ano passado eu já produzi os desenhos de figurino do espetáculo e desse ano também o processo já está pronto, né? Tipo assim, a gente já está com o espetáculo já todo encaminhado já para o final do ano. Que legal. Então a gente vê também que você vem se capacitando, né? Vocês, né, Rafa? Ao longo desse processo todo, se reinventando a todo momento, né? Porque acho que é isso que deixa a escola com esse ar mais vivo, né? Sim, vivo, acho que é essa palavra. É vivo, né? Se movimentando. É movimento, é alegria, é a nossa cara, é o que a gente sempre quis. E aí, o fato do Robson começar a desenhar, ele já desenhava os cenários, né? Já desenhava e executava os cenários. E aí sempre foi muito interessante, assim, porque cada um sempre criou muita vontade na sua área. Então, eu nas coreografias ou na direção do espetáculo, na parte artística, e ele na parte do resto da produção, né? Sim. Produção, cenário, figurinos. Então, o ano passado que ele realmente desenhou os figurinos junto com a Aline Hill, que é nossa professora também. Desenhou alguns. Acho que esse ano você desenhou a maioria. Sim. Mas ainda assim é um trabalho conjunto. Ainda assim eles trabalham conjunto. Ela faz as nossas coroas e tudo. E aí nós procuramos também, nós sempre falamos que essas nossas pessoas terceirizadas são todas daqui da cidade. Sim. Então a gente emprega muita gente, né? a arte em outros lugares. Tem gente costurando, tem gente fazendo coroa, tem gente fazendo bordado. Porque você faz o desenho, mas quem confecciona é outra pessoa. Então, mesmo assim, ainda vai para uma outra mão. E né? aí, o espetáculo envolve em torno de 60 pessoas, mais ou menos, na produção é uma do equipe grande até, né? Isso é legal, porque muita gente que vai assistir, às vezes até um espetáculo pequeno, às vezes uma pessoa vai assistir um espetáculo com 2 atores, mas um espetáculo de teatro, mas para aqueles 2 atores estarem no palco, tem uma produção de 15 pessoas por trás. Teve um produtor, teve um diretor, teve um cenógrafo, teve alguém que fez a trilha sonora, iluminador, sonoplastia. Então, assim, mesmo que diretamente naquele dia só tenham 5 pessoas, para o espetáculo acontecer precisou de 15. Então, com a gente é mais ou menos assim. E aí nós gostamos de deixar isso sempre claro para todo o nosso público, pais, pessoas que gostam da gente, pessoas que nos assistem, que a gente valoriza o profissional daqui e que também tem todo um por trás, tem todo e é um uma gama espaço de cuiabano, pessoas. né, Rafa? O espaço Roda, a gente vê, ele tem a cara de Cuiabá. Você chega no lugar assim, aquela mesona que parece da vó de madeira, sabe? Pra sentar e conversar. Tem as plantas, a janela com planta. Então, assim, você chega, você se sente em casa, né? E é muito legal a gente vê, por exemplo, os nossos alunos postando minha segunda casa. Tem professor que posta minha primeira casa, porque passa mais tempo no Roda do que em casa mesmo. Como a gente, que vai em casa à noite para dormir. Mas esse lugar de receber,
primeiro, Sim. e depois de deixar a pessoa à vontade o bastante para ela ser quem ela quiser, Sim. para ela dizer o que ela quiser, para ela trocar o que ela quiser. E isso faz do nosso espaço essa coisa que todo mundo que chega lá fala, gente, tem uma coisa aqui. Sim. É essa coisa, é esse lugar. Rafa, apresenta você também para o público, né, de casa, que ainda não te conhece, qual que é a sua... Resumidamente, porque se o Rafael começar a falar a trajetória dele aqui, a gente vai ficar até amanhã. Eu sou o Rafael Serigato. Se quiser saber da minha trajetória, tem um programa aqui que a gente já conversou, eu e Elô. O antigo só programa. Dar uma olhada. Mas eu sou diretor do Roda. Eu comecei pela música, pequenininho, 9 anos. Depois fui fazer teatro aos 14. E com 16 anos eu comecei a dançar. E encontrei na dança o que eu desejava enquanto profissão. Mas nunca esqueci as outras artes, porque elas eram complementares de uma modalidade que eu gosto muito, que é o teatro musical. E aí eu fiquei 12 anos dentro de uma escola infantil, de educação infantil, com a minha escola de dança já lá dentro. E aí ela foi crescendo. Teve que ir pro Saiu espaço das maior. paredes da escola, porque a gente não cabia mais lá, o que é muito bom. Sim. E aí nós abrimos o Espaço Roda há 5 anos. E lá dentro do Roda eu ministro hoje os balés. Eu sou especialista em técnica russa pela Escola do Bolshoi. E teatro musical e sapateado são as modalidades que eu dou, mas a gente tem outras modalidades também, e faço a direção pedagógica da escola e a direção artística dos espetáculos. Muito bom. E conta pra gente, Robson, então, quais são as modalidades que tem dentro da escola, quais são os profissionais que estão lá com vocês em cada modalidade? Nós temos, né, além das aulas de balé, nós temos jazz, sapateado, teatro musical, hip hop, né, danças urbanas em algumas vertentes, né, a gente tem femi, a gente tem hip hop, a gente tem K-pop também, que a garotada tá toda... Né, é novidade, é novidade, mas Uhum. é muito bacana. E dentro dessas modalidades, nós não selecionamos, a gente se juntou por afinidade. Assim, a gente acredita que tem um dos melhores corpos de professores do estado com relação à capacitação, né? Nós temos a professora Gisele e a professora Aline, que são formadas em dança pela Faculdade de Artes do Paraná. Sim. Temos a professora Maria Rosa, que ela tem muita experiência, muito tempo de dança e professora, né? Como professora também. Nós temos o Matheus de Luca, que também tem muita experiência nas artes em geral, mas né, especialmente nas danças urbanas. Ele coordena a parte de danças urbanas. E é isso, assim, a gente tem muito feliz. Clodoaldo, né, assim, tem uma bagagem imensa. Tem uma bagagem incrível, né, e assim, extrapola o corpo. Troca muito, isso é muito interessante. Extrapola o corpo, né, ele tem uma vivência de dança, né, de se pensar a dança. O dele é o corpo, como que é? Dança contemporânea para o corpo que se tem. Para o corpo que se tem, né, incrível, né, gente? Então, assim, é para crianças de 5, sei lá, 100 anos, não tem idade, né? Tem todo o nosso corpo de professores e tem toda essa capacitação também, que é muito importante. A gente entende hoje que a gente tem um corpo de professores mais capacitado, mas, por outro lado, também todas essas pessoas se juntaram por acreditar numa forma de educação. Sim. Nessa tem uma forma afinidade, do respeito, né, nessa linha da arte e educação. Vocês seguem algum pensamento, tipo Paulo Freire, algum pensador de educação, assim, de falar qual que é o formato que vocês escolhem de educação da escola? Fala um pouquinho desse formato, que eu acho que é o diferencial do Espaço Roda hoje, Rafa. A arte e educação, ela vai se aproximar muito de Paulo Freire por conta da construção do conhecimento. Sim. Então, como é que a gente entende essa construção nos dias de hoje? Antigamente, principalmente a modalidade do balé, que é uma modalidade que, por natureza, já trabalha com a exclusão. Você tem a coxa muito grande, ou você tem o braço desse jeito, daquele jeito, ou o seu físico não faz isso ou não faz aquilo, então você não pode dançar essa dança.
a gente não trabalha por aí. Nós trabalhamos, nós trazemos esse nome da dança contemporânea do Clodoaldo, né? A dança contemporânea para o corpo que se tem, que eu não preciso ter um corpo para dançar dança contemporânea. A gente traz isso para todas as nossas modalidades. Que se adapta ao corpo, né? A dança que se adapta, sim. A dança se adapta ao corpo, totalmente. E aí nós temos Eu mesmo, quando era criança, escutava, você é dura demais, você não vai dançar, tipo, e vai frustrando a criança, né? Vai congelando, ela vai tornando uma crença limitante para ela vai ficar limitada porque ela vai achar que ela não dá conta, que ela é incapaz de fazer tal coisa, né? Nós temos feito muitas lives com professores de fora no nosso Instagram. E aí, em uma dessas lives, eu conversei com a Cris Matalo, que é uma sapateadora incrível. Eu vi um trecho dessa. E ela é uma pessoa maravilhosa. E aí, no meio, na conversa, falando sobre trajetória, ela falou muito sobre isso. Ela falou que, quando pequena, um professor disse para ela que ela nunca ia ser uma bailarina clássica, porque ela tinha um quadril muito grande, que resultou em quase 1 ano e meio de anorexia. Nossa. Então, ela falou que ela comia maçã, cenoura e mais alguma coisa. Ela disse que ela só comia isso, ela não comia outra coisa. Então, eu acho que o nosso lugar é de entender o tamanho da importância que tem o ensino que a gente faz. O tamanho da importância mesmo. Acho que é essa a palavra. De entender que aquele ser humano, tudo que a gente está construindo ali naquela criança, ou seja, no jovem, ou seja, na melhor idade, na maior das experiências, tudo que a gente está entregando está indicando um caminho. E esse caminho precisa ter muita responsabilidade. Exatamente. Porque o que o professor fala vai muito marcar forte. A vida, né? É muito forte. E aí, quando o professor indica um caminho sem pensar no que esse caminho pode causar para o aluno lá na frente, que às vezes não é agora, às vezes demora. Sim. É muita responsabilidade. Muitas vezes o aluno, para trocar o caminho ou para entender que aquilo não é legal para ele, leva muito tempo. Precisa, às vezes, até de tratamento, né? Sim. Tem se ouvido muito falar, né? Agora, né? Eu acho que um dos termos mais importantes ultimamente é a questão da responsabilidade emocional, né? Tipo assim, você tem responsabilidade emocional com o outro, né? Isso está relacionado ao bullying, está relacionado a uma série de coisas, mas principalmente está relacionado a quem está formando o caráter daquela pessoa, né? Exato. Então, os quem pais auxilia no formato também, né? Os pais têm uma responsabilidade, né? E os educadores. Os educadores têm uma responsabilidade e assim tudo que eles vão falar vão interferir no emocional daquela pessoa nesse processo de construção. Sim. E outro dia eu conversava com as minhas alunas maiores, as adolescentes, e aí esse contato próximo também faz toda a diferença. Sim. De realmente conversar, de realmente o aluno te ver como não como um pedestal, uma coisa intocável, mas como uma pessoa que diz para eles, olha, não sei. Vocês me perguntaram, eu vou pesquisar, na aula que vem eu trago, porque tem coisa que a gente esquece, tem coisa que a gente não lembra, tem coisa que a gente não sabe, tem coisa que a gente aprende com eles. Então, o que eu ia dizendo? Eu falei para eles, olha, eu sei que todos vocês estudam em escola grande, e eu não sei porquê, aqui na nossa cidade ou no Brasil, nós resolvemos copiar aquele modelo da escola americana, né? A famosa, que anda, que faz isso, o famoso, parará, parará, o bullying, se você não se enquadra nesse ou naquele grupo e coisa e tal. E aí, nessa conversa com elas, eu falei, mas eu só estudei em escola pequena. Eu sempre estudei em escolas que eram menores. Sim. Então, talvez, mesmo na minha época, isso já tenha acontecido. Então, nós temos muita preocupação com esse modelo. Exato. Que é o modelo de olhe para essa pessoa, você tem que ser como ela, porque ela é assim. Não. Somos nós que olhamos para você, aluno. Você, aluno, não precisa olhar para outro aluno. Porque você tem os seus desejos, as suas necessidades, as suas frustrações. E aí a gente vai trabalhar com isso. E o próprio desenvolvimento individual que cada pessoa tem. Então, não é o que você cobra de um aluno, você não tem que ter do outro, talvez seja diferente. Sim, né? Tratar como ser individuais, que a gente é um ser individual. Né? Então, essa individualidade faz toda a diferença. E eu vejo isso, né, Rafa? A gente já teve a oportunidade de conversar e você fala muito isso, que
vocês tratam os alunos nessa individualidade, de saber, de reconhecer os limites de cada um. E é isso, e não existe certo e errado, existe um processo, né? Sim, e muita gente, às vezes, pensa que o processo, olha esse processo como uma coisa assim, é livre. Exato. O aluno vem hoje, aí se ele não quiser fazer a barra, ele sente. Não é assim. Nós temos a nossa organização de sala, independente da modalidade. Tem uma hora para chegar, tem uma hora para beber água, precisa pedir para ir no banheiro. Ninguém abre a porta da nossa sala, sai e vai no banheiro. Tem toda uma organização. Sim, precisa, né? E é necessário. E isso ensina também. Sim. O que a gente fala é que, claro, tem toda a exigência técnica, exigência teórica, mas a nossa forma de trato com o aluno é de muito respeito, é de muita individualidade e é de tentar minimizar essas frustrações. Elas vão acontecer, porque é da nossa vida. Exato. A gente planeja, não dá certo, a gente respira e faz de novo, ou troca o planejamento. E se frustrar é tão bom também, normal. gente, é normal. É do nosso desenvolvimento. Sim, eu tava faz lendo. parte da nossa maturidade. Sim, estava lendo que uma psicóloga lá infantil falando que as crianças precisam ter frustrações, sim, para elas amadurecerem, né? Para olhar, para falar, gente, eu não dei conta, mas o que eu preciso fazer para melhorar, sabe? E aí ter os educadores do lado, né? Falar, não, vem aqui, eu posso te ajudar. Você vai caminhar para esse lugar ou aquele. E esse é o processo de desenvolvimento, né? É natural que isso aconteça. Sim, é isso. E assim, a gente pode enxergar muito isso dentro do espaço roda. Eu acho que é um espaço assim que tem essa interação com o pai, com o aluno e os educadores. Eu acho que está tudo muito bem junto, né? E é muito incrível. Então, fique com a gente no segundo bloco, que a gente vai voltar aqui falar um pouquinho do Espaço Roda, voltar a falar um pouquinho do que eles estão fazendo agora com o Covid-19, quais são as normas, o que eles estão pensando, qual que é o diferencial, o que a escola está planejando agora para talvez um retorno, né? Que a gente aguarda, assim, esse retorno junto com as aulas das escolas, né? Então, fica com a gente no próximo bloco para ficar sabendo um pouco mais e quem sabe vir conhecer o Espaço Roda, que é um espaço que tem uma preocupação especial com o seu filho, com você pai também, que pode ir lá fazer a aula. Então, assim, é um espaço para todo mundo. Fica com a gente, não perca o segundo bloco do Cultura Livre.